Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão sobre as novidades do SolidWorks 2019. O meu nome é Eduardo Vasconcelos, especialista das soluções de simulação da SolidWorks na Schedule, e hoje vou-vos apresentar as novidades dos produtos de simulação do SolidWorks. Só para vos encontrar um bocadinho nas sessões que foram feitas até agora, já tivemos sessões na área do CAD, Visualize, documentação, ou seja, e-drawings, Composer, Treehouse e Inspection. Também já foram apresentadas as novidades sobre o PDM no passado dia 30 de janeiro. Hoje vou-vos então mostrar as novidades sobre os produtos de simulação, Simulation Flow e SolidWorks Plastics. Temos ainda agendadas as sessões para a apresentação das novidades sobre o Electrical e sobre o SolidWorks PCB. E para terminar então esta sessão de webinars, temos no dia 20 de fevereiro a apresentação das novidades do SolidWorks CAM. Onde é que se encontram integrados então no portfólio de produtos de SolidWorks estes produtos de simulação? Encontram-se exatamente na fase de validação de projeto, ou seja, devem ser sempre utilizados numa fase inicial, quando ainda estamos a tentar desenvolver o conceito do nosso projeto, para conseguirmos tomar decisões mais bem informadas e de forma a começarmos logo com uma solução otimizada do nosso produto. Então, sem grande demora, vou-vos já começar por fazer a apresentação sobre as novidades do SolidWorks Plastics 2019. Muito bem, tenho então aqui as duas versões do SolidWorks lado a lado, sendo a do lado esquerdo a versão 2018 e do lado direito a versão 2019. E a primeira novidade prende-se exatamente com a criação dos canais de arrefecimento quando estamos a fazer uma análise no SolidWorks Plastics. Na versão 2018 podemos ver que quando temos canais retilíneos baseados em sketches, a tradução ou a transformação desses sketches em canais é feita de forma correta, mas quando queremos ter um bom controle sobre os raios desses mesmos canais, às vezes tínhamos acesso a resultados muito estranhos. Tínhamos acesso a resultados menos precisos. E isso podemos ver exatamente aqui neste canal retangular, em que o canal teórico idealizado pelo software depois não era perfeito, assim como neste canal de forma elíptica, quando se tem uma transição para uma linha, ou seja, para uma secção retilínea do canal, essa tradução também não era corretamente efetuada, podendo dar origem a resultados menos precisos. Na versão 2019, esta situação já não acontece. Podemos ver aqui pelo lado direito que, ao desenharmos o canal com o próprio raio, podemos ver que ele é bem traduzido pelo SolidWorks Plastics, assim como a transição de um canal elíptico para uma secção retilínea do canal de arrefecimento também é feita com sucesso. A única situação é que agora já não podemos então usar sketches com cantos bem definidos e será sempre conveniente colocar aqui um pequeno booleado no sketch, caso seja esse então o formato do nosso canal de arrefecimento. Se o canal de arrefecimento tiver então esta forma retangular, digamos assim, ou este ângulo reto, então poderemos deixar o sketch tal e qual como está e usar a nova forma ou a nova ferramenta de criação de canais de arrefecimento do SolidWorks Plastics. Vou só fechar então aqui este SolidWorks 2018, vou só minimizá-lo e vou passar então para a versão 2019 de forma integral. Outra novidade que temos então no SolidWorks Plastics 2019 é a possibilidade de aplicar condições fronteiras baseadas em geometria mesmo antes de começar a criar a malha para o estudo geológico. Quando ativamos então aqui o separador do Plastics, é-nos apresentada então a possibilidade de aplicar Boundary Conditions, nomeadamente pontos de injeção, válvulas de controle ou definir a temperatura em certas faces da nossa geometria e ainda aplicar controles de malha baseados na geometria. Eu vou começar exatamente aqui pelos controles de malha. Aqui neste caso poderei fazer, por exemplo, uma seleção de janela em que ele vai-me buscar com alguma prioridade as arestas da região que foi ali selecionada, mas posso ainda usar, por exemplo, os filtros nativos do SolidWorks, recorrendo à tecla F5, ou então, neste caso, à tecla X, para ativar o filtro de face, e posso também fazer uma seleção de janela diretamente, por exemplo, ali do logotipo da Dassault Systèmes. Vou fazer também aqui uma seleção de janela aqui para esta seta. Como comecei a caixa de seleção em cima desta superfície, ela foi selecionada por engano, mas não há qualquer problema, basta voltar a clicar na mesma e ela é automaticamente
selecionada, tal como acontece, por exemplo, no comando de booleado que todos vocês conhecem. Vou só carregar aqui na tecla X para desativar então o meu filtro de faces e vou definir aqui um tamanho para o elemento da malha naquelas faces selecionadas. Posso ver então aqui que tenho os controles de malha aplicados, com símbolos semelhantes ou iguais ao que acontece aos do SolidWorks Simulation. Okay? Vou só aqui escondê-los. E vou agora então aplicar algumas condições fronteiras, nomeadamente pontos de injeção e válvulas de controle. Ora, nos pontos de injeção temos duas possibilidades. Podemos agora selecionar ou uma face da geometria, ou então um ponto, um vértice da geometria para selecionar ali o gate ou o ponto de injeção. Neste caso nós queremos mesmo é utilizar uma face, ou neste caso 3 faces como pontos de injeção da nossa geometria, podendo ainda controlar qual é que é o volume ou a percentagem ou o tempo percentual em que estes pontos de injeção vão estar a injetar material para o interior da nossa geometria. Podemos ainda também, por exemplo, definir válvulas de controle. Neste caso terei que selecionar uma válvula de cada vez e posso utilizar também faces ou planos e selecionar manualmente as válvulas de controle ou então achar automaticamente válvulas que se intersetam com um plano ou com outra entidade geométrica. Ora, neste caso eu quero mesmo selecionar então as faces onde foram aplicados os pontos de injeção, podendo definir, por exemplo, que este ponto de injeção vai estar ativo durante 33% do volume da nossa peça. O segundo vai estar ativo entre os 33% e os 66%. E o terceiro ponto de injeção vai estar ativo durante todo o período de injeção desta geometria. Tenho então um ponto de injeção aplicado, 3 controles de válvula e ainda poderia definir a temperatura do molde em algumas regiões da geometria com base na própria. Ora, outra vantagem que temos ainda, por exemplo, aqui na questão do controle de malha é que se, por exemplo, eu clicar aqui e baixar e transformar esta extrusão numa cavidade, o controle de malha mantém-se ativo e mantém-se aplicado nas faces que estavam previamente selecionadas. Mas não para por aqui. Outra novidade que tem, por exemplo, é o facto de nós podemos agora copiar este ficheiro para outra pasta, para outro computador, e estas condições fronteiras baseadas na geometria mantêm-se inalteradas, algo que não era possível na versão de 2018 ou anterior. E vou demonstrar isso mesmo, vou simplesmente gravar o ficheiro, vou aceder à pasta onde o mesmo se encontra, e vou então fechar aqui o ficheiro. Nesta pasta vou copiar diretamente no explorador do SolidWorks Copy, e vou então abrir. E como podem comprovar, as condições fronteiras baseadas na geometria mantêm-se inalteradas e aplicadas exatamente onde deveriam estar. Voltando então aqui à nossa peça original. Foi adicionada aqui informação, um estudo que efetivamente eu não vou querer criar. Então, outra novidade que também existe na versão 2019 agora é a possibilidade de nós, simplesmente carregando com o botão direito aqui, ativar a opção Clear Study. E o que isto vai fazer é vai apagar toda a informação que esteja localizada não só internamente no ficheiro SolidWorks relativamente aos controles aplicados na geometria, mas também qualquer ficheiro de resultados que esteja guardado no disco rígido relativos a este ficheiro de SolidWorks que aqui está. Para quem não conhece, só para terem uma pequena ideia de uma das muitas capacidades do SolidWorks Plastics, neste caso eu vou carregar então aqui o ficheiro de resultados só da fase de enchimento desta peça. E estes são apenas alguns dos resultados que somos capazes de obter com o SolidWorks Plastics módulo de flow, ou seja, enchimento da peça. Ainda não estou a considerar nem a fase de compactação, nem os canais de arrefecimento ou o módulo de empenho do próprio Plastics. Não obstante, simplesmente tendo um módulo de flow já conseguimos obter muita informação a nível de tempos de enchimento. Conseguimos, por exemplo, avaliar como é que o material se vai propagar no interior da geometria, identificar marcas de chupado ou
ter uma previsão onde é que essas marcas de chupado vão estar localizadas, bolhas de ar, para podermos então projetar onde é que vão ser zonas de ventilação do molde, por exemplo. Conseguimos determinar qual é que é a pressão máxima necessária para encher esta peça. Neste caso temos aqui cerca de 73 megapascais de pressão total máxima. Distribuições de temperaturas, ver qual é que é a temperatura da frente de enchimento para ver se ela é mais ou menos homogénea, se existem zonas mais frias onde o material poderá transitar de fase mais cedo do que o que deveria. Avaliar, por exemplo, o estado de stress do material para ver se vai existir degradação do mesmo durante a injeção. Uma previsão do tempo de enchimento, ou neste caso do tempo de arrefecimento do molde. Ou seja, tem aqui toda uma série de resultados extremamente úteis no dimensionamento e para o desenho da vossa geometria, para também facilitar um bocadinho o trabalho a quem vai desenhar o molde desta peça. Vamos então avançar agora para as novidades do SolidWorks Flow Simulation 2019. Para vos apresentar então as novidades do SolidWorks Flow 2019, vou carregar aqui um espaço fechado de um escritório, digamos assim, onde vou utilizar as capacidades do Flow do módulo de HVAC. Neste estudo, o que temos aqui basicamente, temos definido que queremos usar radiação solar no nosso estúdio. Isso podemos ver qual é que é a direção e sentido com o qual ela está a incidir no nosso modelo. Temos aqui algumas janelas que estão a ser consideradas como materiais semi-transparentes. Ora, até aqui não há grandes novidades. Vou só aqui mostrar algumas propriedades do nosso modelo, em que temos radiação então de acordo com o módulo de ordenadas discretas, que está incluído no módulo da HVAC do Flow Simulation. E temos então características espectrais, que são uma das capacidades deste módulo de ordenadas discretas. Posso mostrar, por exemplo, aqui que o material do vidro é um vidro de quartzo, mas com uma característica de absorção e transmissão dependente do comprimento de onda que está a incidir na mesma. Ora, carregando então aqui os resultados do estudo, uma das principais novidades tem a ver com a leitura visual de resultados, em que agora nós conseguimos determinar qual é que é a quantidade de radiação incidente na nossa geometria, e podemos ver exatamente que, devido à radiação solar que está incidente nesta janela, temos aqui uma quantidade bem específica de radiação incidente, assim como também conseguimos definir, ou conseguimos avaliar, qual é que é a quantidade de radiação transmitida pela janela, e podemos ver que ela está na ordem dos 715 watts por metro quadrado. Ora, se tínhamos uma radiação incidente na ordem dos 820 e temos uma transmitida na ordem dos 715, significa que aquele material semi-transparente está a absorver cerca de 100 watts por metro quadrado de radiação incidente e vai aquecer de acordo com essa mesma absorção de radiação. Se, por exemplo, for analisar os resultados da face interna da janela, no que diz respeito à quantidade de radiação transmitida na face interna da mesma, podemos ver que através daquela superfície estão a ser transmitidos cerca de 519 watts por metro quadrado aqui neste canto e 420 watts por metro quadrado aqui na face superior da janela. Ou seja, temos resultados muito diferentes para a face interior e para a face exterior das duas janelas neste caso. Esta situação agora também está disponível nos Surface Parameters, enquanto que os Surface Plots permite fazer uma avaliação gráfica de cores de vários parâmetros termodinâmicos. Neste caso, os Surface Parameters permitem obter esses mesmos valores de forma numérica. E posso ver que tem então aqui a radiação incidente na geometria, assim como a radiação transmitida. Se mostrar, posso ver então que tem uma média de 820 de radiação incidente e 715 de radiação transmitida na face exterior da janela, como podem ver. E
Enquanto que nos Surface Plots nós podemos então gravar aquela imagem para um JPEG para incluir no relatório, aqui neste caso dos Surface Parameters nós podemos exportar para o Excel para depois podermos trabalhar todos estes parâmetros de forma numérica, quer seja sob a forma de gráficos ou simplesmente incluir numa tabela num relatório. Outra novidade também muito importante ou muito interessante no Flow Simulation é agora a possibilidade de conseguirmos ver a forma como o calor é transmitido ou emitido dos vários objetos ou dos vários sólidos e como é que essa troca é feita entre os mesmos através aqui dos Flux Plots. Eu vou então ativar aqui este fluxograma que aqui está e basicamente o que temos aqui é todas as trocas térmicas, quer sejam feitas por convecção, indicado pelas setas azuis, quer sejam feitas por condução, pelas setas encarnadas, ou por radiação, pelas setas amarelas. E podemos ver, por exemplo, se eu clicar aqui neste item, estamos a falar aqui da janela, podemos ver que ela vai transmitir cerca de 2.5 watts em radiação. Neste caso, estamos a falar daquele volume, daquela extrusão que ali está. E posso ver, por exemplo, que toda a moldura da janela está a receber cerca de 338 watts, provavelmente provenientes da radiação solar que está incidente. O domínio de fluido, ou neste caso todo o ar que está no interior, está a receber muita potência térmica dos vários sólidos que estão a aquecer. Posso, por exemplo, também, se quiser isolar aqui o boneco, ou neste caso a pessoa, basta carregar nela, ele vai-me ser identificado no fluxograma, e tenho aqui então aqui o body, ele é 13, e posso ver, por exemplo, que ele próprio é uma fonte de calor, que está a gerar cerca de 30 watts, e está a emitir parte desse calor sob a forma de radiação térmica, 4.693 watts, está a dissipar cerca de 25.02 watts para o ambiente, neste caso, para o ar, e está ainda por condução a transmitir para a cadeira, 0.117 watts, e para o chão, aqui deste escritório, sob a forma de condução. Ora, podemos ver então, por exemplo, aqui que todo o escritório está a receber cerca de 2.200 watts, e desta forma nós podemos também avaliar o que é que se passa dentro do nosso modelo. Temos ainda a capacidade, por exemplo, de isolar o fluxograma por potência, ou seja, averiguar somente aqueles que estão efetivamente a receber muito calor de acordo com a potência. Podemos ver aqui, por exemplo, que todo o escritório está a dissipar cerca de 347 watts para o ar, no interior do mesmo. E podemos ainda, por exemplo, agrupar alguns elementos geométricos, como por exemplo, se eu selecionar aqui as três janelas, posso ver o double pane 1, 2 e 3, posso fazer simplesmente aqui o botão direito e dizer Group, e desta forma o fluxograma também é agrupado, e o que vai acontecer é que temos então o nosso agrupamento então agora isolado no fluxograma, e posso ver que as janelas estão a emitir um total de 12 watts sob a forma de radiação, aproximadamente. Estão a receber 30 watts por condução a partir da moldura, e ainda 41 watts estão a emitir 41 watts para o ambiente que as rodeia. Ora, nós não somos obrigados a ver este fluxograma completo, ou seja, todo o modelo completo. Nós podemos simplesmente isolar por alguns sólidos ou por alguma parte da geometria, e neste caso posso avaliar mais em concreto o que é que está a acontecer, por exemplo, com aquele ser humano que ali está, que por si só é uma fonte de calor, que está a gerar 30 watts, mas posso ver exatamente quais são as quantidades que ele está a dissipar, ou quer seja por condução, quer seja por convecção, para todo o ambiente em torno do mesmo. Quero ainda chamar a atenção, por exemplo, para o facto de que a própria espessura da seta dentro deste fluxograma indica exatamente a quantidade relativa de potência que está envolvida naquela troca térmica. Por exemplo, posso ver que os 30 watts têm uma espessura bastante grande, os 25 watts ligeiramente mais pequeno, e os 0.117 então é uma seta muito fininha, indicativa de que
aquela troca térmica não tem muito significado neste fluxograma relativo àquela pessoa. Eu vou só mostrar este exemplo do fluxograma noutro exemplo relativamente mais simples, neste caso, numa caixa de computador. Isto porquê? Porque esta novidade do fluxograma não está limitada somente ao módulo da HVAC, mas encontra-se presente também em qualquer análise que seja efetuada com o SolidWorks Flow Simulation. Por exemplo, vou criar aqui então um novo diagrama de fluxos. Vou selecionar, por exemplo, aqui o dissipador. E posso ver então que o dissipador está a receber cerca de 1.6 watts aqui deste componente. Está a receber 7.9 deste componente que aqui está. Está a transmitir por condução para o PCB cerca de 0.7 watts. E 8.813 watts estão a ser dissipados para a atmosfera à volta do dissipador. Okay? Então, para vos mostrar exatamente que esta nova ferramenta, que nos ajuda imenso a perceber como é que as trocas térmicas são feitas no modelo, não está limitada ao módulo da HVAC, mas existe em todo o SolidWorks Flow Simulation. Outra novidade na versão 2019 é a possibilidade de nós conseguirmos agora adicionar objetivos do estudo a condições fronteiras. Vou, por exemplo, editar aqui a condição de pressão estática número 1 e posso aqui automaticamente adicionar aqui uma condição fronteira, por exemplo, para determinar qual é que é o caudal mássico, caudal volúmico da mesma, e quando eu aceitar, este objetivo é então adicionado aqui em baixo na árvore dos objetivos. Como podem ver, tem aqui um símbolo ligeiramente diferente. E caso eu apague o Static Pressure 1, estes objetivos também vão ser apagados. Ou seja, se eu vier aqui Static Pressure 1 e apagar, automaticamente aqueles dois objetivos perdem significado e deixam de estar presentes na lista de objetivos. A nível de novidades do Flow Simulation, era isto tudo que tinha para vos mostrar. Vou então passar para as novidades do SolidWorks Simulation 2019. Para apresentar a primeira novidade da versão 2019, vou voltar a colocar aqui novamente lado a lado a versão 2018 e a versão 2019, para conseguirmos evidenciar bem as diferenças entre as duas versões. O que temos aqui basicamente é um estudo de um pequeno grampo e ele está fixo nesta região aqui, ele está completamente fixo aqui nestas faces, e a nível de formulação de cavilhas estes dois estudos são exatamente idênticos. Então, onde é que está a primeira novidade? A primeira novidade está exatamente na leitura dos resultados das ligações de cavilha. Ou seja, se eu evidenciar, por exemplo, aqui os resultados da cavilha número 2, que é esta cavilha que está aqui nesta região da geometria, podemos ver logo à partida que, em vez de 2 segmentos, como acontecia na versão 2018, temos então agora 3 juntas na versão 2019. Na versão 2018, o software, o SolidWorks, basicamente dividia consoante ali a região de interface. E na versão 2019, basicamente, temos agora as juntas, ou seja, o SolidWorks Simulation calcula o que acontece em cada uma das secções da nossa ligação de cavilha. Algumas delas poderão apresentar valores iguais a 0, como acontece, por exemplo, aqui com a força de corte na junta número 1 da versão 2019, mas se formos comparar, por exemplo, com a junta número 2, juntamente com o segmento número 1, temos então aqui 740 newtons aproximadamente e 739 também na versão 2019. Assim como na terceira junta e no segundo segmento, temos aqui então 432 newtons versus 433. Os valores estão muito próximos, eu diria até mesmo que são completamente correspondentes, mas conseguimos agora obter então uma melhor precisão na leitura dos resultados das ligações de cavilha na versão 2019. Outra novidade também, neste caso relacionada então com o SolidWorks Simulation Premium, é a conversão para um estudo não linear. Ora, nós normalmente quando queremos fazer um estudo não linear partimos sempre primeiro de um estudo estático, como é aqui o caso, e depois vamos, por simplesmente, duplicar este estudo dizendo que queremos fazer um estudo não linear. Ora, na versão 2018 não era possível fazer isso diretamente.
Porquê? Porque quando fôssemos tentar criar o estudo não linear, as ligações de cavilha iriam apresentar erros. Isto porque a forma de criar ligações de cavilha na versão 2018 nos estudos não lineares ainda é a metodologia antiga, digamos, em que teríamos que escolher a primeira caixa para um furo e na segunda caixa teríamos que selecionar o segundo furo daquela ligação de cavilha. Ora bem, na versão 2019 este impedimento já não está presente, ou seja, quando nós queremos copiar o estudo, simplesmente podemos fazê-lo sem qualquer dificuldade. Posso ver então que não tenho aqui qualquer erro apresentado nas ligações de cavilha e se for editar, por exemplo, a cavilha número 2, posso ver que temos acesso então à caixa de diálogo agora da versão 2018 para os estudos estáticos. Também é a mesma caixa de diálogo que nos é apresentada para a versão 2019 para os estudos não lineares. Muito bem. Avançando então para a próxima novidade. Ora, a seguinte novidade diz respeito às cargas remotas. Cargas remotas normalmente são utilizadas quando nós temos um componente com uma geometria relativamente complexa, mas que nós não queremos estudar o que é que acontece com esse componente em particular, mas queremos aproveitar a sua influência no componente que exatamente nos interessa estudar. Ora bem, neste caso o que é que nós temos aqui? Temos então uma chapa de 2 mm de espessura com umas dimensões de 150 por 150 mm. E neste caso queria aqui então um split line no centro da chapa e o que estou a fazer é aplicar uma carga remota exatamente nesta região distribuída na split line que foi criada na superfície da chapa. Só para mostrar então aqui como é formulada esta carga remota, foi criado então um sistema de coordenadas aqui no centro do split line. A face onde estamos a aplicar a carga remota é exatamente naquela face que está ali marcada a azul, de acordo com o sistema de coordenadas 1. A força remota ou carga remota está aplicada a cerca de 100 mm acima na direção de Z e tem uma magnitude de 200 newtons para o lado direito, ou seja, na direção e sentido de Y positivo. Até aqui não tem nada de novo. A principal novidade diz respeito exatamente à forma como esta carga distribuída é transferida para aquela face azul. Até à versão 2018, basicamente, teríamos uma distribuição constante. E agora, na versão 2019, já conseguimos então dizer que queremos uma distribuição linear, quadrática ou cúbica. O que é que isto significa? Significa basicamente a forma como é que a força se vai dispersar na área, naquela região da face azul, a partir do centro, ou seja, a partir da distância mais curta à carga remota, até à região mais longínqua, mais afastada daquele ponto da carga remota. Ora, se nós dissermos que temos uma distribuição constante, basicamente esta força dos 200 N está igualmente distribuída em toda esta superfície, mas se dissermos que ela é linear, ela basicamente vai decrescer de máximo até zero, até aqui à região limite. Se for quadrática ou cúbica, então irá decrescer de acordo com uma função quadrática ou uma função cúbica, respectivamente. O que é que isto significa relativamente aos resultados? Ora, eu vou comparar aqui então os resultados dos 4 estudos em que simulo os 4 tipos da carga distribuída. E então quero comparar todos os estudos nesta configuração, nomeadamente as tensões 1, 2, as tensões 1 nos 4 estudos. Cá estão eles. E podemos ver então que neste caso temos a distribuição constante, como posso ver aqui no título do estudo. Aqui temos a distribuição quadrática, distribuição linear e distribuição cúbica. A diferença não é muito, mas, por exemplo, entre a distribuição constante, que temos cerca de 93 megapascais ali na região de tensão máxima, na distribuição, neste caso cúbica, podemos ver que temos 114 megapascais, o que representa uma diferença quase na ordem dos 20%, 15%. Ou seja, ainda há uma diferença bastante significativa no valor máximo das tensões. Podemos ver que a diferença entre distribuição quadrática e linear até nem é muito diferente, 106 para 105.9,
mas se formos comparar estas duas com as restantes, existe uma diferença bastante significativa entre a forma como nós distribuímos ou decidimos aplicar a distribuição da carga remota. Ativando aqui o deslocamento para os 4 estudos, podemos ver também que essa diferença vai ser mais acentuada, em que na distribuição constante temos 146 ou 0,146 mm, 0,156 para a quadrática e a linear, e finalmente 0,162 mm para a distribuição cúbica. Concordo que a diferença não é muito e a carga também não é muito grande, ou seja, estamos a ter deslocamentos muito grandes, mas a questão efetivamente é esta mesmo, ou seja, nós conseguimos simular de uma forma mais real como é que a nossa carga distribuída vai ser transmitida para a geometria de estudo. É uma nova ferramenta muito útil, ainda não achei um caso em particular onde pudesse aplicar esta nova ferramenta ou esta nova forma de aplicar a carga remota, mas de certeza absoluta que muitos de vocês irão achar utilidade para esta nova funcionalidade nos vossos estudos. E só para mostrar, por exemplo, um pequeno caso onde é que nós poderíamos usar esta questão da carga remota. Ora, tenho então aqui o garfo de uma bicicleta e a peça que me interessa estudar é exatamente esta peça que está aqui. Tenho então aqui um estudo em que tem uma distribuição completamente rígida, ou seja, até agora o que tenho feito basicamente, ou o que eu mostrei no exercício anterior, era uma carga remota distribuída, o que significa que a geometria onde nós aplicamos, ou a face onde foi aplicada a carga, pode-se deformar. Ora, a carga remota, quando é aplicada, ela tem duas formas de ser feito. Temos então a distribuição completamente rígida, onde não podemos simular como é que ela se vai distribuir na superfície ao qual está aplicada, e temos a carga distribuída. E a principal diferença é esta, é que quando temos uma ligação rígida, basicamente aquela zona da geometria que está selecionada não se vai poder deformar e os resultados vão ser algo deste género. Ou seja, reparem que praticamente nesta zona não temos qualquer tipo de tensão associada à carga que está a ser aplicada. E vou comparar este resultado com o resultado de um estudo em que a distribuição é feita de forma não rígida. Ora, tenho então aqui selecionados todos os estudos nesta configuração. E vou comparar, por exemplo, a distribuição ou as tensões na ligação rígida com as tensões em dois estudos em que a mesma não é rígida, ou seja, temos uma carga distribuída aplicada no nosso componente. E podemos ver, por exemplo, aqui que na união rígida não temos qualquer tipo de tensão nesta região daquela peça, e quando a carga é distribuída o mesmo já não acontece. A nível de tensões, o que vai acontecer basicamente é que a peça vai poder se deformar mais ou menos consoante a forma como a carga se vai distribuir nas faces selecionadas, mas neste caso aqui até nem vai ser muito relevante. Mas reparem que se nós selecionarmos esta região aqui mais rígida, com a união rígida, temos uma tensão máxima de 202 megapascais, enquanto que quando a carga é distribuída, essa mesma região apresenta uma tensão na ordem dos 220 megapascais. Tenham muita atenção quando aplicam cargas remotas e a forma como as aplicam, e verifiquem nos vossos casos de estudo se podem tirar proveito então desta nova capacidade de distribuir a carga com uma função completamente diferente, ou seja, já não ser só constante, mas também ter uma distribuição quadrática, linear, cúbica, ou então usar a clássica, que é a distribuição constante. A próxima novidade diz respeito ao estudo topológico, que foi introduzido na versão 2018. A ideia por trás do estudo topológico é basicamente nós pegarmos na nossa geometria máxima, ou seja, pegar na região total onde nós podemos colocar uma peça e, de acordo com alguns constrangimentos, otimizar essa mesma forma para reduzir
o volume da mesma, mas mantendo-a completamente funcional e a respeitar os constrangimentos que nós pretendemos para essa geometria. A principal novidade prende-se exatamente com essa questão dos constrangimentos, e na versão de 2019 foram introduzidos mais 2 novos constrangimentos para otimizarmos topologicamente a nossa peça. A otimização topológica encontra-se disponível no SolidWorks Simulation Profissional, e os constrangimentos que temos aqui disponíveis em Goals and Constraints. Podemos ver agora que temos aqui 2 novos constrangimentos, nomeadamente constrangimentos de tensões ou então constrangimentos de frequências. Se eu editar aqui os constrangimentos, posso ver então que tem um constrangimento de frequência que impõe que o modo número 1, ou o primeiro modo de frequência natural deste objeto ou da forma otimizada, tem que ser superior a 1500 Hz. E a nível de tensões, neste caso tem um constrangimento de tensão que tem que ser cerca de 90% do limite elástico do material. Ora, poderia trabalhar com o constrangimento de tensão ou então com o fator de segurança e definir, por exemplo, que era um fator de segurança, neste caso seria de 1.11. Ainda dentro da questão do constrangimento de frequência, temos aqui esta pequena opção que se chama Mode Tracking. Ora bem, e o que é que isto significa? Então, à medida que o SolidWorks Simulation Profissional vai otimizando topologicamente a nossa geometria, ele vai correndo estudos de frequência a cada iteração. E se na primeira iteração, ou seja, na forma original da geometria, nós tivermos uma frequência natural, digamos, de 1000 Hz, com esta opção do Mode Tracking desligado, o que vai acontecer é que, desde que ele seja superior a 1000 Hz, neste caso seja superior a 1500 Hz, o SolidWorks Simulation vai aceitar esse parâmetro ou esse modo de frequência para otimização. Ora, se nós ligarmos o Mode Tracking, o que é que vai acontecer? Então, o SolidWorks Simulation vai guardar qual é que é o modo de vibração. Imaginemos que seria uma vibração preferencialmente em X. Se nós fixarmos esta peça e tivéssemos aqui uma força, o primeiro modo de vibração poderia ser para a esquerda e para a direita. E o que o SolidWorks Simulation faz é, ele vai otimizar a peça com base nesse modo de vibração. E à medida que nós formos retirando material ou volume à nossa geometria, esse modo de vibração vai aumentar ou diminuir a sua frequência, mas vamos estar sempre a analisar esse modo de vibração em particular. Isto porquê? Porque lá está, à medida que nós vamos retirando material, poderão surgir modos de vibração primários, ou seja, poderão surgir modos de vibração abaixo desse que foi registado na primeira iteração principal, e o software por simplesmente vai ignorar esses modos de vibração e vai só se preocupar com que aquele modo que tinha uma frequência à qual nós estávamos à procura vai ser sempre superior a 1500. Ora, para esta otimização em particular eu não tomei em consideração o Mode Tracking e basicamente vou comparar então aqui os resultados entre dois estudos de otimização topológica em que a principal diferença é o constrangimento de tensões e o constrangimento de frequências. Então vou ligar aqui os dois estudos que tenho presentes. Vou usar então aqui o meu Full Load Top Frequency Material Mass 1 como baseline para a apresentação dos resultados. E cá estão então os resultados aqui visíveis, em que no lado esquerdo temos o estudo topológico, a otimização topológica, sem ter em consideração as tensões e as frequências próprias, e no lado direito temos esse mesmo estudo, exatamente igual, ou seja, com a mesma formulação, mas neste caso com um constrangimento de tensões e de frequência. E podemos ver que o modelo ou o resultado obtido, tendo em consideração as tensões e as frequências, é muito mais volumoso, tem muito mais massa do que o estudo em que esses constrangimentos não são considerados. Em cima temos o resultado normal da massa, em baixo temos o resultado suavizado, ou seja, o software basicamente pega naquela geometria e vai suavizar para depois podermos aproveitar, por exemplo, para impressão 3D ou maquinação desta forma mais orgânica, digamos assim. Logicamente que nem todos nós temos capacidade para produzir uma peça com este tipo de geometria, mas a informação que nós podemos retirar daqui basicamente é onde é que eu posso retirar material à minha peça, respeitando aquele constrangimento de 90% do limite elástico do material, e
que o primeiro modo de vibração, ou o primeiro modo de frequência natural desta geometria, está acima dos 1500 Hz. Outra novidade ainda é a possibilidade de nós exportarmos esta geometria suavizada para a nova tecnologia que o SolidWorks agora tem disponível também desde a versão 2018. Vou só mostrar aqui então a forma suavizada e vou então exportar este resultado suavizado para um Graphics Body ou então para um Solid Body utilizando a nova ferramenta de Mesh Bodies do SolidWorks. E cá temos então a forma suavizada exportada para um Mesh Body, neste caso um sólido, que poderá então agora ter propriedades de massa, aplicar texturas e eventualmente aplicar este modelo num conjunto para fazer renderizações, por exemplo. Estão assim apresentadas todas as novidades da versão 2019. Espero que tenham gostado deste webinar e que vos traga novas funcionalidades que consigam aproveitar no vosso dia a dia. Para mais questões podem utilizar a nossa linha de suporte ou inclusive enviar-me um e-mail se tiverem questões mais específicas sobre estas novas capacidades da simulação do SolidWorks 2019. Desde já quero agradecer a vossa presença e até um próximo webinar. Obrigado e bom trabalho.